Começando pela glicemia de jejum. A glicemia de jejum, gente, ela não é um parâmetro que você possa olhar ela sozinha, tá? Por quê? Porque o jejum tá falando aqui. Tem pessoas, tem pacientes que fazem 2 semanas de dieta, de jejum, para tentar fazer com que o exame dela dê certo. Ela fala, não, minha glicemia tem que estar ótima. Porque se a glicemia der ótima, ela fica sem culpa no cartório. Então, ela não é a mais interessante para ser avaliada. Eu até desconsidero, solicito, mas desconsidero porque o que mais vai contar como você tem sido nos últimos 3 meses é a hemoglobina glicada e a insulina. São 2 itens que não se alteram com um jejum de 1, 2, 3 dias ou de 12 horas. Tá, mas de qualquer forma, vamos entender como é que ela funciona. VR, valor de referência. O valor de referência da normalidade diz que é de 70 a 99. Uma conta fácil que eu expliquei para vocês no começo é assim. Valor de referência é estatística, que é diferente do valor médico, né? De uma maneira simples, vamos pensar assim. Opa, caneta ruim. Vamos pensar. 70, tenho vários números aqui, 80, 90 e 99. Tá certo? Valor de referência coloca gente saudável e gente doente no mesmo nível. Então, eu descobri qual que é o valor correto. Lembra, de uma maneira prática, se não for hormônio, eu gosto dos 4 primeiros, dos iniciais. Se eu dividir em 4 percentis, eu queria que você ficasse assim. Você fez jejum. Esse é o valor top. Esse é o médio top. Esse é o infra top, né? Estou em cima do muro. Aqui eu já estou mal. Se no caso desse paciente, desse exame aqui, está 90, esse exame está 90, ele está aqui, em cima do muro. Quer dizer, fez jejum e ainda está em cima do muro. Não tá bom, né? Eu queria aqui ou aqui. Então, se você tem uma glicemia de jejum, onde o seu valor está 105, quer dizer, você já saiu do valor de referência. Então, por que será que a minha quantidade de açúcar no meu sangue está em excesso? E quando isso acontece, lembra? É como se eu colocasse um pires de açúcar na minha cozinha e fosse dormir. O que eu vou ver no dia seguinte? Um monte de rato, barata, formiga se alimentando daquele pires de açúcar. Isso são as infecções que a gente acaba tendo porque nós estamos com muito açúcar no sangue. Hemoglobina glicada. Essa é interessante. A hemoglobina glicada, ela, relembrando a vocês, pegar o hemograma. Lembra do hemograma? Onde nós tínhamos nosso vaso sanguíneo, e nós tínhamos a nossa hemácias ou os eritrócitos, e cada hemácia dessa carregava na sua superfície a hemoglobina. Então, essa hemoglobina, tá? É o símbolo que se liga ferro, que se liga oxigênio. Então, é a unidade transportadora de oxigênio no sangue, que vai lá e libera o oxigênio. Então, essa é a hemoglobina. Esse é o correto. Essa é a reação perfeita. Só que a hemoglobina aqui, ela está ligada a não à perfeição, ela está ligada a esse produto aqui, que se chama glicada. O que é produto de glicação? Produto de glicação, gente, é o seguinte. Nós temos produto de glicação. Lembre-se, essa é uma maneira, uma forma fácil de você entender o que isso significa. Se você quiser uma maneira cientificada, rebuscada, procure no Google científico, nos livros que você vai ter. Mas para a gente entender como é que isso funciona na prática, eu digo assim para os meus pacientes. Produto de glicação são os famosos produtos de padaria. Tudo que tiver dentro de uma padaria são os famosos produtos glicados. Por quê? Porque produto de glicação, ele é necessário que você tenha 3 itens presentes. Você deve ter
uma proteína, tá claro, Mauro? Um açúcar e calor. Toda vez que vocês colocarem esses 3 itens juntos, nós formamos um produto de glicação. Nós formamos um produto que a gente diz inerte, que não serve para nada, que eu chamo de plástico, de cola plástica, onde nós temos essa tríade bem comum no nosso dia a dia, em todos os alimentos, infelizmente. Proteína caseína do leite, açúcar do leite, lactose. Olhe lá o vídeo sobre entendendo os açúcares, que a lactose é um dos açúcares presentes no leite, né, que tem lactose e mais glicose. Tá? Veja no vídeo anterior. Calor, pasteurização. Então, quando eu coloco proteína caseína, açúcar lactose e todo o processo de pasteurização, de aquecimento de todos os leites, seja leite líquido, seja queijo, seja requeijão, seja o que for, isso você vai estar unindo as 3 coisas necessárias para formar um produto glicado. E é por isso que eu chamo de plástico. É por isso que eu chamo de cola. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando... Olha que interessante. A gente tem um pequeno problema aqui de espaço, né? Quando... Mas vocês já printaram aí na tela anterior. Quando eu pego o meu sangue, meu vaso sanguíneo, e coloco hemoglobina, coloco ferro e coloco produto de glicação, a hemoglobina, ela é uma proteína que ela não consegue ficar sozinha, ela é carente, ela precisa se ligar a alguém para ela poder sobreviver. E, na verdade, quando eu tenho ferro e produto de glicação, era para ela olhar para o ferro e se ligar a ele para virar essa verdadeira, né, estrutura. Mas na presença de produto de glicação, a hemoglobina, eu falo que essa aqui é uma bonitinha, né? É uma menina toda arrumadinha, que parece honesta, que parece boa, mas não é. Então, o que acontece? A hemoglobina acaba sendo seduzida pelo produto de glicação e ela vai acabar resultando em quê? Dentro do sangue, ela vai acabar fazendo assim, hemoglobina ligada ao produto de glicação. Só que nesse caso, diferente desse caso, ela não se liga ao oxigênio. Então, essa hemoglobina vai ficar ligada à hemácia, essa é a estrutura da hemácia, o eritrócito. Ela vai ficar, que o tempo de vida dela é de 90 a 120 dias. Ela vai ficar de 3 a 4 meses circulando pela sua corrente sanguínea sem transportar o oxigênio. É por isso que a hemoglobina glicada, ela é um marcador para nós entendermos como é que esse paciente, esse sangue dessa pessoa tem se comportado nos últimos 3 a 4 meses. Porque demora de 3 a 4 meses para a medula óssea fazer novamente esse sangue. E durante esse tempo, no caso do nosso exame aqui, o produto de glicação, vamos ser real, né? Por isso que eu estou olhando cada um. A hemoglobina glicada dele está ótima, está 5,2. Então, 5,2 está ok, porque o valor de referência é 4, 5, 6. O ideal é que nós fiquemos abaixo de 5,5. Isso é top. Isso é o aceitável. E daqui para cima não é o legal. No caso desse exame, 5,2% da hemoglobina está ligado ao produto de glicação. 5,2% não serve para nada. E é por isso que esse é um marcador que diz assim, 5,2% dessa hemácia não transporta o oxigênio e é por isso que ele marca o paciente diabético, porque ele vai perder a ponta do dedo, ele vai perder a retina, ele vai perder o rim, ele vai amputar os dedinhos do pé, porque essa hemoglobina não consegue caminhar e transportar o oxigênio. Então isso é uma ligação que perdura enquanto perdurar a vida da hemácia.
Por isso que quando nós dissemos assim, o paciente é diabético e come o quê? Torradinha com queijinho branco. Gente, pelo amor de Deus, queijinho branco é um produto de glicação. É feito para você piorar a sua diabetes. O que é insulina? Insulina é um hormônio, tá? É um hormônio que faz o quê? De uma maneira simples. Toda vez que nós comemos uma substância que vira açúcar no sangue, esse açúcar vai chegar na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue, como se fossem torrões de açúcar. Vamos imaginar que você comeu 10 torrões de açúcar. A insulina, ele é uma carriola, como se ele entendesse assim, olha, estão jogando os 10 torrões de açúcar. Ele vai lá com a carriola dele, carrega, segura os 10 torrões e conduz até o fígado, tá? Chega lá na portinha do fígado e fala, fígado, pega esses torrões de açúcar, por favor, porque aí ele vai transformar, vai armazenar numa forma que a gente chama de glicogênio, né? Vai fazer uma reserva energética para que no momento que você precise utilizar, você pegue ali a sua reserva e faça, né? Faça a função que tem que fazer. Lembrando sempre que todas as nossas células funcionam com a glicose, né? Com energia geradora de ATP. Nosso terceiro item, que sempre serve para avaliar como é que é o estado geral do açúcar, da alimentação desse paciente, é assim, ó. Terceiro, insulina. Lembra a glicemia de jejum, hemoglobina glicada? Insulina. A insulina, olha o valor de referência dele, gente. É muita diferença. De 1,2 a 23. Então seria, vamos contar 2 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23. Lembra do valor de referência? É muita diferença, gente saudável de gente doente. Números longos, vamos trabalhar em percentis. O ideal desse paciente, máximo aqui, é um percentil de insulina menor que 8. Isso é o ideal, tá? Eu queria que ele se mantivesse daqui para baixo. Daqui para cima, eu já estou num sistema não bom. No caso do nossa avaliação aqui do exame, esse exame se encontra com uma insulina basal de 17. Pelos que vocês entenderam, isso não está bom. O que isso significa? Significa que ele está praticamente desenvolvendo a famosa resistência insulínica. Lembra? A glicemia de jejum dele é 90. A hemoglobina glicada é 5,2. E a insulina, 17. Essa glicemia de 90 consegue ser justificada por essa insulina de 17. Por quê? Porque ela que está mantendo esse paciente diabético. Ele está diabético. Ele não está diabético só pela glicemia, ele está diabético principalmente pela insulina. Então, esse paciente com certeza tem uma dificuldade de emagrecer. Ele com certeza janta à noite, ele come na refeição da noite os famosos carboidratos processados. O que é carboidrato processado, Kátia? É alguma coisa que a indústria fez. Então, o que pode ser isso? O que ele come à noite, principalmente? A insulina tem muito a ver com o nosso jantar. Ela, com certeza, esse paciente deve comer ou arroz. Arroz é ruim? Arroz não é bom, gente. Arroz japonês é uma delícia. Eu não faço exatamente por isso, porque senão a gente come muito. O arroz vira açúcar em 2 segundos, glicose. O feijão não. O feijão tem proteína vegetal, ele tem minerais, ele tem riquezas que se somam. O nosso arroz não. Mas e se for o arroz integral? Tá, menos ruim, mas ainda não é bom, gente. Então, comer arroz à noite não é legal. Nesse caso desse paciente, eu sei que o erro dele era o arroz. Era o famoso, né, o japonês chama de gohan, é o arroz da noite. O ideal para ele diminuir essa quantidade de insulina, que é o hormônio que mais faz engordar e que faz manter, ela está insuficiente, manter açúcar no sangue, seria comer um jantar com verduras
ou legumes com uma proteína vegetal, um atum, um ovo, um omelete, um frango, uma carne, né? Tudo em pedaços pequenos de proteína, mas com essas verduras e legumes. Isso seria o ideal para a gente baixar essa insulina de 17 para até conseguir esse efeito de 8. Porque se nós mantivermos a nossa insulina acima de 8, isso vai levar à obesidade, a desenvolvimento. Isso é um marcador de inflamação. Tá? Então, por isso que a insulina é o item mais importante para a gente ver se o paciente está tendo uma vida desregrada, pelo menos nos últimos 3 meses. Isso é fácil de mudar, dá para mudar, dá para mudar. Nós vamos ter que mudar a nossa quantidade de carboidratos processados, arroz, pão, doce, macarrão, né? À noite. Isso não é bom. Para a gente entender um pouquinho como é que funciona o raciocínio, lembrando, glicemia, esse paciente, glicemia de 90, hemoglobina glicada de 5,2, onde o ideal é ser menor que 5,5, ok? E insulina dele 17, o ideal é ser menor que 8. O que está acontecendo aqui? Esse paciente ele está realmente diabético porque a insulina dele está cansando, está tendo a famosa resistência insulínica. Quando você começa a chamar o seu filho, né, pelo nome, você chama uma vez, você chama 2 vezes, você chama 3 vezes, chega uma hora que você grita, só que gritar, chega uma hora que você cala a boca, porque você não cansou, né? Isso é o que está acontecendo com esse paciente. Ele está mantendo uma glicemia alta, porque ele está comendo errado à noite, e aí a insulina dele está cansando, é a famosa resistência insulínica. Ela não consegue, está aumentando tanto a quantidade de carriola porque elas estão ineficientes, elas não conseguem mais tirar aquele açúcar do sangue. O que nós precisamos fazer? Mudar e mudar. Durante o dia, ele está comendo ok. À noite é um problema. E a gente precisa fazer esse gasto energético também. Um exercício, não só mudar a alimentação. Tem que gastar, não só colocar, mas pedir somente glicemia de jejum, como eu vejo a maioria dos pacientes vindo com esses exames. Não quer dizer nada, gente. Eu até preferiria que você nem pedisse a glicemia de jejum, mas sim me pedisse hemoglobina glicada e insulina, porque com esse parecer aqui, nós sabemos que nos últimos 3 a 4 meses, esta é a realidade de diabetes que uma pessoa tem se mantido, com erro à noite, jantando de uma forma errada. Comer à noite, beber água é bom, um pouquinho d'água, comer fruta, comer verduras e legumes com uma proteína vegetal. Lembre-se disso. Vamos entender as realidades. No caso do paciente analisado, o ideal era 8, a realidade 17, diabético. Por que ele estava diabético? No caso era o arroz. Mas a maioria dos meus pacientes, a causa primeira é a insulina alta à noite por causa do álcool. O que é álcool, doutora? Álcool é uma molécula de glicose mais frutose. Lembrem-se? Então, isso e isso. E lembra que isso, a frutose, nenhuma célula do corpo aceita a frutose. Então, isso também a longo prazo vai ter hipertensão arterial. Ah, é por isso que todo mundo que bebe acaba tendo diabetes e acaba tendo pressão alta. Exato! Então, se você quer ser bem-sucedido aos 50, 60 anos, comece hoje a entender o que a sua insulina está gritando. Mantenha o excelência e não pense que o seu álcool simplesmente sirva para te deixar diferente daquilo que você é realmente, mas você está cultivando a sua diabetes e a sua pressão alta. Você que é diabético, você que tem uma diabetes, a famosa tipo 2, aquela que você vem angariando, conseguindo ao decorrer dos anos, você pode mudar, você pode se curar. Existe cura sim, meus pacientes se curam quando você se propõe a mudanças. O primeiro alimento a aumentar a sua glicemia no sangue, na minha experiência, é leite, queijo, iogurte, requeijão e o glúten. E é óbvio, né, gente? Onde tem farinha, tem queijo. Onde tem queijo, tem farinha. É o leite e a farinha.
Se nós mudarmos esse tipo de comida na nossa vida, nós vamos baixar o nível de açúcar. Então, quer mudanças? Comece agora. E aí, dose o seu exame de sangue depois de 4 meses no mínimo. Não adianta mudar 1 mês e falar, quero dosar o meu sangue novamente. Vai dar igual, porque o sangue se refaz de 3 em 3 a 4 em 4 meses. Precisa de um tempo. E a sua mudança requer que você se habitue a ter prazer com você e não prazer na comida.